Temos aqui o Juliano Cal, ele é vice-president, o vice-presidente da ABCom e também é especialista de receitas. Então, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sistemas como esse são, de fato, impulsionadores do mercado e é uma honra estar aqui também. Legal, isso é a ideia. Então, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Bacana. E jornada. Vamos lá. Bom, então, hoje eu estou um profissional dedicado à ABCom, né, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina. Tenho muita honra de ter fundado essa associação. Fui unindo através dos tempos aí a minha formação em marketing, atuação no mercado de marketing, mais especificamente muito mercado de publicidade e propaganda. E com o passar do tempo, acabei me desconectando totalmente do mercado de publicidade e propaganda e usando essa expertise que eu tinha em marketing para vir para o mercado de tecnologia. E eu acho que no Brasil agora a gente tem essa posição, né? A gente tem essa necessidade, eu acho até que é uma coisa muito natural das empresas de SaaS começarem a olhar, né, para essa questão de unificar, de fato, essas três vertentes para que você não tenha aquela briga lá, né? Agora eu tiro o chapéu de marketing, boto o chapéu de conversão, vamos dizer assim, né? Atração, conversão e retenção, para que você tenha de fato uma estrutura só quando você pensa em receita, né? E não essa... Aqui no Brasil sempre teve muito essa briga, né? Ah, não, vendas não está acontecendo, desempenhando tão bem porque marketing não está atraindo o perfil de cliente correto e depois que converte ele não está ficando muito tempo porque não era o perfil correto também. Então acho que ter essa visão unificada não só é uma coisa que me desafia bastante, mas como eu acho que é uma coisa muito necessária ao mercado hoje. Baseado na sua experiência, qual é a importância de achar um modelo de negócio certo? O meu perfil não é muito da academia, o meu perfil não é muito de pesquisa, o meu perfil é muito de mercado. Essa questão, a partir daí, acho que ela baseia a nossa conversa toda, né? Então, eu vou procurar te responder, não só essa, mas todas as outras perguntas a partir dessa ótica, né? Ou seja, de um profissional dedicado ao mercado e que traz as questões conceituais e que estão, óbvio, na técnica, baseado em técnica, mas tentando levar isso para como é que o mercado responde para isso, né? Então, eu não acredito muito nas teses prontas, eu acho que entendo o que a tese pronta representa no mercado também, né? Mas eu acho que quando você vai aplicar a técnica, quando você vai olhar para um modelo de negócio, eu acho que você precisa trazer a tua identidade. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem essa boa característica, né? Eu acho que quanto mais ele consegue botar a identidade dele no modelo de negócio e depois levar isso para validar no mercado, eu acho que esse é um aspecto muito importante. E esse é um aspecto que eu acho que é importante também quando você vai fazer as coisas do ponto de vista de atração, de conversão e de retenção. Também vamos falar um pouquinho sobre e-commerce. Como você está bastante anos nesse mercado, como uma nova profissional pode entrar nesse mercado? Existem aspectos que você precisa considerar a respeito do e-commerce, que eles são os mesmos aspectos de qualquer negócio, né? Então não existe aquela cena mágica de vou fazer um e-commerce, aí o dia seguinte de abrir o seu e-commerce é você sentado embaixo de uma palmeira do lado da piscina vendo as cifras acontecerem, né? Essa é a ideia do e-commerce. Essa não é a ideia do e-commerce, né? Então, não existe essa fórmula, né? Não existe um caminho... Acho que nada em empreendedorismo é assim, né? Então, cada iniciativa precisa daquela dedicação, precisa ser vista como uma empresa. Mas eu acredito também que o empreendedor precisa se capacitar, ele precisa entender tudo que ele precisa fazer, desde um business plan até a capacidade de transformar um planejamento estratégico em ações táticas e executivas, operacionais, que correspondam ao que aquele business plan atende, né? Se você não tem uma empresa, você tem que ter a mesma dedicação que se estivesse fazendo uma empresa, porque você está fazendo uma empresa, só o modelo que você vai atuar é através do comércio online, né? Então, eu acredito que essa visão, ela traz, no sentido do que tu me perguntou, os profissionais eles são muito semelhantes, talvez, aos profissionais que uma empresa comum precisa. Então, você vai precisar ter financeiro, você vai precisar ter RH, você vai precisar ter, óbvio que no e-commerce, a dose de marketing ela acaba sendo muito maior, né? Fazendo um comparativo, né? Se um e-commerce é a tua loja no mundo digital, se você tem uma loja no mundo físico, você precisa ter pessoas passando na frente daquela loja e entrando naquela loja. Você vai precisar ter isso no e-commerce também. E isso no e-commerce é o marketing digital, né? Então, acho que talvez a dosagem do marketing digital seja eminentemente mais importante
no e-commerce do que numa loja física, apesar de que a gente sabe também que nas lojas físicas cada vez mais o marketing digital já faz parte de talvez 80%, 90% de toda a atração que é capaz de se fazer, né? Existem empresas que são puramente e-commerce, mas também existe uma série de empresas que o e-commerce significa mais um canal de venda, né? Então, se iguala muito, eu acho, que a questão de uma empresa convencional, né? A maneira como aquela venda é feita é que é através do digital ou do não físico, né? Mas às vezes você pode ter também a empresa que vende no digital e recolhe o produto no físico, né? Então a gente tem muitos exemplos disso. E sobre o comércio online e o digital, acho que tem um movimento bem forte em todo mundo. Como você vê a diferença principal do mercado brasileiro como internacional? Se comparado ao resto do mundo, apesar da pouca experiência que eu tenho, a gente sabe que o SaaS, por exemplo, né, o Software as a Service, ele é já bem mais recente no Brasil. Eu não tenho dados históricos disso, não fiz essa parte do dever de casa, mas a gente sabe que a própria resistência do mercado brasileiro em relação a essa questão da mensalidade, né, do software como um serviço, às vezes se enxerga muito unicamente a questão da mensalidade, não se enxerga toda a infraestrutura que existe, e por mais que você esteja comprando uma plataforma, existe muito, primeiro, personalização, e segundo, muita consultoria embutida naquele software para que ele funcione da maneira certa que contemple a tua regra de negócio, né? Então todo software ele existe para basicamente entender uma regra de negócio e facilitar o trabalho daquela regra de negócio. Então você tem que ter literalmente muita conexão com a parte de negócio. Então não é só uma mensalidade, não é só uma plataforma, não é só um espaço em nuvem. Acho que isso é uma coisa importante para a gente aqui no Brasil entender e não simplificar, né? Não tentar olhar para isso que é super complexo de uma maneira simplória. Sobre a parte internacional, agora vou até te pedir que compartilhe também com a gente, porque eu sei que você tem uma ampla experiência no internacional e vou devolver a pergunta aqui. Você acha que, de fato, Julian, a relação fora do Brasil com o software como serviço é mais forte? Na parte de modelo de negócio, eu percebi nos Estados Unidos é o mais avançado, falando sobre SaaS, e europeu também é mais avançado do Brasil, mas também demora muito mais para fechar um contrato assim. Tem ainda mais burocracia, então. Sim. Mas acho que o Brasil está acelerando agora. O brasileiro ele tem isso da decisão mais rápida, né? Com certeza, muito mais rápido. Porque ele tem essa coisa do senso empreendedor, e esse senso empreendedor talvez dê aquela questão de eu tenho que fazer isso e tem que ser esse mês, ou tem que ser nos próximos 6 meses. Um pouquinho mais emocional. Eu preciso fazer algo agora. Mas também me ajuda para fazer negócios lá fora, demora 6 até 18 meses. Já tocamos um pouquinho de inovação e burocracia. O que tu acha a diferença, a complexidade, o desafio aqui no mercado? Se você pensar especificamente, assim, apesar de ser o segundo maior mercado do Brasil, é um mercado que tem características mais conservadoras, porque eu acho que é um mercado que demorou um pouco mais a se digitalizar. Ou até preconceitos de que é difícil digitalizar algumas coisas. Acho que a gente tem as tecnologias aí, por exemplo, foram evoluindo ao longo do tempo e acho que já praticamente ninguém mais hoje, falando de projeto, por exemplo, ninguém mais desenha um projeto na mão, porque de fato precisa de muito tempo e um software pode fazer isso de maneira mais célere e até mais precisa, desde que, óbvio, alimentado aí por um profissional capacitado, né? Mas eu acredito que é um mercado que tem uma potencialidade gigantesca, né? Porque se tu pensar, é um mercado que se digitalizou pouco e é o segundo maior mercado do Brasil. Então, assim, se você se você for oferecer um software a um mercado que você sabe que é um pouco mais resistente, você tem que caprichar um pouco mais na usabilidade, você tem que ter características que deponham em favor de todo o segmento. Eu acho que então tem essa responsabilidade de cada operador do segmento entender que está ajudando a construir essa, vamos chamar, digitalização, né? E seja de serviço, solução, o que quer que seja, tentando unir a visão entre software e mercado. Se o PropTech tem um pouco mais de recência em relação ao que está sendo comprado, ao que está sendo oferecido, eu acho que tem uma responsabilidade maior, que é aquela
responsabilidade inicial de formação e educação de mercado, né? Na sua visão, quais são algumas tendências de tecnologia nesse mercado? Acredito que são tantas, né? Até talvez difícil escolher algumas aqui, mas eu iria muito pela questão, não dá para falar dos softwares específicos com o uso de inteligência artificial. Acredito que, né, nem é mais tendência, já é uma questão comprovada que veio para ficar. A gente tem que entender talvez qual é o bom ou o melhor uso em relação a isso, mas eu acho que os softwares tendem uma longa jornada, inclusive, de como trazer a inteligência artificial para dentro dos seus próprios cérebros, né? Então a gente já tem um cérebro de software ali que está programado para pensar de um jeito, você tem que unir esse outro modelo de pensamento autônomo para que ele ajude e ajude de maneira coerente, né? Acho que sem substituir as questões humanas que de fato são insubstituíveis e trazer produtividade para as que são substituíveis ou que são escaláveis, né? Então, me assusto muito às vezes quando eu vejo o quanto, por exemplo, a gente é adepto do uso do WhatsApp para tudo, né? Então, você vai a uma reunião, você faz um grupo do WhatsApp para pós-reunião. Às vezes um consumidor ele quer entrar em contato contigo e ele não está a fim de te ligar e ele quer falar pelo WhatsApp. Eu acho uma coisa bem ímpar assim no Brasil. Comparado com o mundo, talvez até tu possa de novo contribuir. Não existe nos negócios em Europa ou Estados Unidos. Então eu também ficava chocado aqui tudo está acontecendo no WhatsApp. Proposta, conversa, tudo. Mas eu gosto sempre de dizer assim que as outras coisas não podem ser esquecidas também. O e-mail, tem a ligação, tem outros meios de contato que também são eficientes de você fazer contato com as pessoas. E às vezes o uso desses outros meios, ele pode até surpreender positivamente, né? Ou perder eficiência. Vai de cada operação ter a sua própria tese. Quais são, na sua visão, os desafios principais para um startup no mercado de PropTech no Brasil? Acho que tem aquela regra básica, né, de você ter um produto que já tenha sido minimamente testado, que de fato faça uma entrega e que você siga ali a ordem que a gente sabe que existe dentro desse setor de investimento. Os tipos de investimentos e as características de cada investidor e de cada fase que você está, acho que isso tem que ser muito respeitado. É muito fácil você, quando você está com um determinado acúmulo de capital, você pensar, puxa, super legal esse negócio de startup, vou me aventurar nisso. É igual a uma pessoa que nunca operou a bolsa dizer, puxa, que legal, vou passar a ser um operador de bolsa. Tem que estudar minimamente aquela questão e entender qual é o framework de função que aquilo tem dentro da economia como um todo, né? Eu acho que tem que se lançar ao mercado mesmo, se lançar ao mercado com o mínimo produto viável, pelo menos testado ou muito bem ancorado, que não seja uma ideia, né, uma ideia e um design. Então eu acho que a ideação é literalmente muito fácil. Agora, quando você tem um MVP, quando você tem um mercado-alvo, quando você tem uma mínima estruturação de que aquilo tem um respaldo real de acontecer, eu acho que isso preserva um pouco a imagem de quem precisa de fato captar. Não tratar isso com a importância que isso tem como interessado em captação e agir responsavelmente, isso muda a imagem de quem está fazendo isso da maneira correta, né? E respeitar a jornada de captação e ter responsabilidade sobre a captação, porque aí tu sabes melhor do que eu, sendo um agente dos fundos e sendo o que tu ocupa, né, o que vocês ocupam hoje dentro do ecossistema. Não existe mais dinheiro como existia antes, acho que isso aí já é uma coisa que todo mundo no mercado já enxergou. Eu acho que o risco faz parte de todo negócio e o investidor está mais do que acostumado a isso. E aí eu acho que precisa sempre se respeitar aí a metodologia de captação versus o critério de uso adequado a qual estágio ali você precisa passar, né? Sob o ponto de vista de investidor, eu acho que o melhor negócio é você estar com quem investe. Os fundos têm uma representação importante, sejam eles para investimento anjo. Então, investimento anjo acho que não dá para fazer sozinho, tem que fazer acompanhado, minimiza o risco. E você, de fato, traz mais expertise para aquela empreitada, né? Então, você está literalmente ali com mais 3 pessoas, são mais 3 pessoas pensando. Você está sozinho, talvez você não tenha ali respostas que os investidos precisam. Que tecnologias você acha são mais atraentes para outros investidores no momento nesse segmento?
Eu vejo muito as tecnologias de base, assim, porque se você considerar, né, vamos fazer uma teoria aí. Digamos que a tese seja que, de fato, o mercado está pouco digitalizado e que tem muito a digitalizar. Então, você tem muita tecnologia de base que não está chegando a todo o mercado e é um mercado muito grande. Então, se você, né, aquele tipo de mercado, se você participa em 3%, em 1% desse mercado, já é muito dinheiro. Quais são os seus conselhos principais para startups que querem crescer receitas ou captar investimento? Na minha opinião, claramente é ter a sua tese de crescimento. Todas as jornadas que eu consegui empreender sucesso foram com base nas teses construídas. Vamos criar 2 cenários aqui. Então, eu tenho um cenário onde eu pego uma tese pronta de mercado e eu vou ficar 3, 6 meses testando essa tese. Vai funcionar, não vai funcionar, pode ter sucesso, pode não ter sucesso. É uma questão daí de característica do mercado e de competência executiva. Mas digamos que a tese não combine com o teu mercado, digamos que a tese não combine com a equipe tática operacional que você tem, digamos que a tese não combine com a tua estratégia. Você perdeu 6 meses. Quando você procura outra tese, se você for de novo atrás de uma tese pronta, você vai ter de novo o mesmo risco, a capacidade de ter sucesso também. Mas eu gosto sempre de pensar no caso do não sucesso, né? O plano bom a gente tem. Eu acho que às vezes a gente não se prepara muito para o plano ruim, quando as coisas não saem como a gente planeja. E aí você tem do outro lado um empreendedor que está cansado por 12 meses de testar uma tese, porque a tese é justamente isso, olha, vamos ver se isso aqui funciona, se isso aqui escala, se isso aqui dá tração. Se você faz a tua tese, você vai ter talvez um start um pouquinho mais lento, on demand, você vai fazer aquilo de acordo com o que você vai percebendo que o lugar do mercado que você ocupa, o lugar que você quer chegar, as ruas que já existem entre esses 2 pontos e as que você vai ter que construir. Então, quando você tem a tua tese, você vai criando isso e você vai tendo, na minha opinião, mais propriedade sobre tudo aquilo que você está fazendo e mais responsabilidade também. Quando as coisas começam a dar certo, você fica de fato dentro do controle daquilo. De novo, na tese pronta, você não vai ter o controle dela quando ela extenuar a fase que você está. Em contrapartida, se você tem a tua própria tese, se você dedicou tempo, estudo, operação, estratégia, tática para fazer, para criar a tua tese, você tem uma tese única, ou seja, a suscetibilidade que você tem perante o mercado, a força que você tem de mexer as configurações da tua tese, é muito mais fácil se ela é tua, né? Então, sem contar que daí, na minha opinião, você cria até uma espécie de uma barreira ou de uma proteção de mercado porque tu tens a tua tese, né? Então, se um concorrente, por exemplo, vai fazer a tese dos outros, talvez ele entre naquele ciclo de 6, 12 meses. E se você tem a tua tese, a tendência dele copiar a tua tese e dar certo para o negócio dele também não é grande, né? Porque no mundo onde a gente vê que as soluções estão de fato cada vez mais personalizadas e cada vez mais diferenciadas, né? Ou seja, o mercado de investimento exige isso, né? Se você não tiver muita especialização ou muita diferenciação, a tendência é que você não consiga nenhum investimento ou nem colocar isso no mercado, porque o próprio mercado também se autorregula em relação a isso, né? Então, eu acredito que tendo a tua tese, você cria diversos diferenciais competitivos de médio e longo prazo, o que é um pouquinho mais difícil no começo, talvez, mas eu acho que se você tiver coberto com bons profissionais, com boas ferramentas, com uma aferição de resultado coerente com o tempo de testar rápido, errar rápido, mas ter índice, eu sempre digo isso, cara, a gente tem que primeiro alcançar o índice, né? Então, não adianta eu querer um percentual de conversão de determinada coisa se eu não cheguei no percento, né? No porcento daquele número. Então, quando eu não tenho 100 de uma coisa, não adianta eu esperar X ou Y%, né? Então, se você tem o índice, se você busca esse índice com base em bons profissionais, em bons processos, eu tenho visto mais sucesso nas teses autônomas do que nas teses que já vêm prontas, né? Então, quando você está fazendo a tua tese, acho que você tem mais, na minha opinião, você tem mais chance de ter sucesso e vai ter mais trabalho também, né?